Olá, tudo bem? Aqui é a Valéria Guiar. Você já se sentiu assim, como se estivesse o tempo inteiro equilibrando um ovo na colher? Hum, hum, hum. Às vezes na nossa vida parece que a gente está sempre assim, né? Na corda bamba. Se deslizar, parece que o ovo cai. Aí quebra tudo, quebra os sonhos, as oportunidades. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, aqui é a Valéria Guiar, eu sou especialista em comunicação de alta performance, em vencer o medo para falar em público, oratória. O que eu quero dizer com carregar o ovo na colher? Eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós não temos segurança, estabilidade profissional porque nós sabemos que falta alguma coisa, que a qualquer momento alguém que talvez saiba até menos do que nós, talvez tenha até menos conhecimento do que nós, mas sabe se expressar melhor, sabe se comunicar melhor, a qualquer momento essa pessoa pode se destacar e tirar o nosso espaço e a nossa oportunidade. Vivemos num mundo de muita concorrência, o mercado é competitivo e as pessoas que são comunicativas, que sabem se comunicar com eficiência, sempre saem na frente. Sempre. Uma pesquisa nos Estados Unidos comprovou que entre os recrutadores, a habilidade mais valorizada e mais procurada no profissional é comunicação. Em primeiro lugar. Em quarto lugar está capacidade de fazer apresentações. Bom, já começa a desvantagem por aí. Na hora da seleção, quem se comunica melhor já sai na frente. O investidor Warren Buffett, um dos maiores bilionários do planeta, ele falou uma vez: eu com certeza contrataria um profissional que soubesse falar em público em detrimento de outro que não fale. O profissional que se comunica bem, ele vale 50% a mais no mercado de trabalho, segundo o grande bilionário, o segundo homem mais rico do planeta. Isso significa que as pessoas que até sabem muito, até se preparam muito, estudam muito, mas não conseguem colocar esse valor em evidência, perde muita oportunidade. Pode até conseguir chegar lá, mas leva muito mais tempo do que aquele que se comunica com clareza. Porque a comunicação eficiente é como se você tivesse um tesouro e esse tesouro está rendendo. Mas quem não se comunica bem, quem não se comunica com eficácia, quem não sabe se expressar, é como se tivesse um tesouro enterrado no fundo do mar. Não tem valor. Sabe aquelas pessoas que antigamente guardavam dinheiro dentro do colchão e aí a moeda ia desvalorizando, perdendo valor e depois não valia mais nada? Muitas vezes isso acontece com o nosso conhecimento. E no fundo nós sabemos disso e por isso vivemos nos equilibrando, equilibrando o ovo na colher. A qualquer momento alguém se destaca mais do que a gente e a gente perde a oportunidade. E aí eu lhe pergunto, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Que isso, Valéria? Eu te explico. Muita gente disse: ah, se eu tivesse oportunidade de poder mostrar o meu talento, eu não ia desperdiçar. Ah, se o meu patrão me valorizasse mais. Ah, se eu conseguisse uma grande chance de mostrar o meu talento, eu ia realizar meus sonhos, eu ia ser muito bem sucedida, eu ia dar melhores condições para minha família, eu ia ser uma pessoa realizada. Será? Será que não é o contrário? Ah, se eu conseguisse expressar mais o meu talento, se eu conseguisse comunicar melhor minhas habilidades, eu conseguiria mais oportunidades? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você não precisa esperar ter oportunidade para mostrar o seu talento. É o contrário. Você tem que mostrar primeiro o seu talento para ter oportunidade. Estamos num mundo em que não há mais vagas, mas está cheio de oportunidades. O mundo está em aberto. Com a tecnologia, muitas profissões vão desaparecer, mas inúmeras outras vão surgir. E sabe quais são as habilidades mais valorizadas desse profissional do futuro? O futuro que é hoje. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Fórum enumerou 10 habilidades mais requisitadas. E são habilidades cognitivas. E todas elas têm a ver com comunicação. É inteligência emocional, é empatia, é capacidade de liderança, é capacidade de resolver crises, é capacidade de ter proatividade. E tudo isso é comunicação. Comunicação a serviço do trabalho, comunicação a serviço da vida, comunicação a serviço do planeta. Mas se você não consegue se comunicar com eficácia, você fica para trás. É como se fosse uma maratona e você fica sempre como retardatário, porque as pessoas estão se preparando. Você sabe, 60% da população mundial admite ter medo de falar em público. E os outros 40% que não têm essa dificuldade ou que já tiveram, mas buscaram ajuda,
sai na frente e nós ficamos para trás. Por isso é importante parar de correr com o ovo na colher. Você pode correr uma maratona preparado. Você precisa valorizar você mesmo. Vou te contar uma história. Quando eu era estudante universitária, no primeiro período da universidade, eu sempre sonhei em estagiar na Rádio Globo. Era o meu sonho. E aí, no primeiro período da universidade, que eu ainda não tinha tido aula nenhuma de jornalismo, só seria depois do quinto período, principalmente de rádio, eu tive a informação de que a Rádio Globo tinha aberto uma prova para selecionar um candidato, só tinha uma vaga para estagiária. E eu fiquei enlouquecida, mas eu falei, eu não tenho a menor chance, eu não estudei ainda, eu não aprendi a fazer radiojornalismo ainda, eu não tenho, eu vim de São Gonçalo, uma cidade do interior, eu vou disputar uma vaga com gente do Rio de Janeiro inteiro, eu certamente vou perder. E aí eu pensei, passei, era o último dia de inscrição, passei aquela noite pensando, falei, quer saber, eu não tenho nada a perder, eu vou tentar. E quando eu cheguei lá, eu fiz a prova. E quando eu estava diante, com outros candidatos, né, sabendo que eu tinha pouquíssima chance, e quando eu estava diante do responsável pela seleção, que era o chefe de reportagem, eu falei assim, eu sei que eu tenho pouca chance, porque eu tô só no primeiro período, eu venho de uma cidade do interior, onde eu tenho muito menos oportunidade. Ele falou, daí? O que isso tem a ver? Eu falei, é verdade. Ele estava escolhendo um candidato para ele preparar, porque ele queria moldar o estagiário. Eu só precisava ter boa vontade, eu precisava ter coragem, eu precisava ter esforço. Por que eu estou te contando isso? Porque ali o meu primeiro passo foi fundamental para eu descobrir que eu tenho oportunidade de aprender. Eu não sabia tudo, ninguém nasce sabendo, mas a partir do momento que nós demonstramos que temos vontade, que temos coragem, que temos condições de aprender, as pessoas investem em nós. Se eu fosse esperar estar pronta, se eu fosse esperar até o quinto período, eu não ia conseguir aquela oportunidade, porque a vaga era para iniciante. E sabe o que aconteceu? Era só uma vaga. Quem passou fui eu. E eu disputei com gente muito boa. E sabe o que aconteceu? Era uma vaga para só 6 meses. E eu fiquei o tempo inteiro da faculdade como estagiária lá, porque meu estágio foi renovado até o final. E sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, eu fui contratada. E eu, com 20 anos, estava recebendo um excelente salário. Estava contratada no emprego dos meus sonhos. Tudo porque eu tive a coragem de dar o primeiro passo, de buscar. E a partir do momento que eu passei nesse estágio, eu comecei a estudar e a aprender. E assim que eu fui, eu ficava depois do horário com um dos meus chefes, porque ele acreditava tanto no meu potencial, ele gostava tanto da minha voz, que depois do horário do meu estágio, ele ficava no horário do almoço dele me treinando, porque ele queria que eu fosse locutora e apresentadora. Ele confiava em mim, porque eu comecei a aprender que eu precisava mostrar que eu era capaz. Eu precisava mostrar a minha vontade. Eu não tinha que esperar estar pronta para buscar. Não, eu tinha que buscar ali para ficar pronta. Então, o primeiro passo é muito importante. Eu quero dizer a você, se você anda equilibrando um ovo na colher, se você sonha em melhorar no trabalho, em ser promovido, ou de empreender, ter sua própria empresa, ou você precisa se destacar mais nas suas redes sociais para poder transformar isso em negócio, seja o que for, ou até para melhorar seus relacionamentos de trabalho em casa, não espere estar pronto para fazer isso. Fique pronto antes. Como? Busque conhecimento, estude, se prepare. As pessoas não nascem sabendo. O mercado não exige pessoas que saibam muito. O mercado exige pessoas que queiram aprender, que se esforcem, que estejam procurando ajuda, estudando. O que você tem feito nessa quarentena? Você tem estudado? Você tem se qualificado? Quando isso tudo acabar, você vai estar um passo a mais do que quando entrou? Porque muita gente está fazendo isso. As pessoas estão se qualificando. O número de pessoas que se inscreveram para fazer cursos online durante essa quarentena, vocês não imaginam como aumentou. E você? Você continua equilibrando o ovo na colher? E eu te pergunto, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você acha que não tem a oportunidade dos seus sonhos porque ela ainda não apareceu? E se ela aparecer, aí sim você mostra a que veio? Ou não seria o contrário? Mostre a que veio. Vá atrás do seu sonho, porque aí ele vem até você. Tudo começa com um sonho. Tudo na vida começa com um desejo. Mas esse desejo não cai do céu. Esse desejo precisa ser conquistado. Isso se conquista com estudo, com prática, com treino. No caso de falar em público, por exemplo, as pessoas dizem, isso não é pra mim, eu não nasci com esse dom, eu esqueço tudo na hora, isso não vou conseguir. Isso é uma sabotagem que você faz com você mesmo.
Pelo amor de Deus, põe na sua cabeça. Falar bem em público não é um dom. As pessoas não nascem com isso. Isso é uma habilidade que se aprende. Raras são as pessoas que nascem com um carisma. Mas para falar bem, você não precisa ser carismático. Você precisa ter técnica. Você precisa ser íntegro. Então, para de se sabotar. Para de dizer que você não tem oportunidades. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que não pode. Se você estudar, você pode. Você tem condições de se destacar no mundo. O mundo está em aberto, o mundo precisa de talentos, mas o seu talento só vai ser visto se você souber expressá-lo. E a única maneira de expressar é através da comunicação. A comunicação como um todo, não é só o falar, é o escrever, é o se expressar, é o se comportar, é o ter inteligência emocional, é a comunicação intrapessoal e interpessoal. Isso é fundamental para você se destacar no mundo. Não fique esperando sentado por uma oportunidade. Não fica ali esperando as coisas caírem do céu. Veja cada situação, cada crise como uma oportunidade. Em toda a história da humanidade, as grandes oportunidades aconteceram a partir de crises. A gente só precisa de um funcionário, eu sempre falei isso, quando existem problemas. Onde não existem problemas, nós não precisamos de pessoas para resolver. Basta um. Então, se existem problemas, é porque as empresas vão precisar de pessoas. Mas tem que ser pessoas qualificadas. Tem que ser pessoas que, mais do que saber muito, elas não têm que ser PhD, elas não precisam ter vários diplomas de universidade. Elas precisam ter conhecimento, elas precisam ter experiência, elas precisam saber como fazer. O principal hoje em dia não é ter um diploma na parede. O principal hoje em dia é saber apresentar resultados, é saber se comunicar para resolver crises, é saber ter criatividade, proatividade. E isso faz toda a diferença na hora de contratar alguém. Isso faz toda a diferença. O Warren Buffett, que eu citei ainda há pouco, ele disse que quando tinha 19 anos ele era muito tímido. Ele tinha muita vergonha de falar em público, chegava a passar mal. Sabe o que ele fez? Ele tem vários diplomas das melhores universidades do mundo. Mas na parede da sala dele de presidente de uma das empresas dele, o único diploma que ele ostenta é o diploma de falar em público. Ele fez um curso de oratória para vencer o medo de falar em público e falar com eficiência. E ele disse que não tivesse feito isso, nada teria acontecido na vida dele. E hoje ele valoriza cada profissional que passa por ele, vale 50% a mais se ele fala bem em público. E eu te pergunto, como você fala em público? O falar em público não é mais como antigamente, simplesmente fazer uma palestra diante de uma plateia. O falar em público é o se comunicar como um todo. Público é qualquer pessoa que interage com você, desde do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu chefe, do seu colega de trabalho, dos seus clientes, dos seus alunos, dos seus seguidores de uma rede social, público, dos seus pacientes. Público é o seu interlocutor. Se você sabe falar com esse público, você vale 50% a mais. Eu tenho certeza que as pessoas preferem um médico que se comunique melhor com eles, que passe segurança, que sabe explicar bem como usar os remédios, que a pessoa saia do consultório dele tranquilizada, entendendo a situação, do que um PhD, um mestre, um doutor muito conceituado por aí, mas que não sabe nem conversar, que não dá atenção, que não olha nos olhos. Eu já contei essa história antes e vou repetir. O pediatra dos meus filhos, eu entrava numa fila imensa, ficava esperando horas, mas valia a pena. Porque eu saía de lá com a minha filha, eu chegava lá com a minha filha chorando com uma crise de bronquite, uma pneumonia, e ela saía de lá praticamente curada. Era impressionante, mas ele tranquilizava a mim e a ela. Eu sabia de lá sabendo cuidar. Eu era mãe de primeira viagem, muito jovem, minha primeira filha. Eu ficava apavorada com qualquer coisa. E ele me explicava, ele conversava comigo. E minha filha saía de lá praticamente boa. Em 2 dias já estava tudo bem. Tem outros profissionais que podem ter muito mais conhecimento do que ele, mas ele sabia se comunicar. Um médico que sabe comunicar, um profissional de saúde que sabe se comunicar, ele vale muito mais. Hoje em dia as pessoas precisam de pessoas que saibam falar com elas. As pessoas precisam de empatia. As pessoas precisam de pessoas que deem atenção a elas. Estamos na era da tecnologia, as pessoas estão muito distantes e na quarentena, então, esse distanciamento aumentou muito mais. Nós precisamos de atenção. E quem sabe dar atenção, quem se comunica bem, tranquiliza o outro. Isso é meio caminho andado para se curar. É muito importante você saber se comunicar com seus alunos que vivem um desafio novo, de ter que estudar
pelo computador. É muito importante saber como chamar a atenção, atrair o interesse. É muito importante você, empresário, que precisa agora entrar no meio digital, isso é novidade para você, saber despertar a atenção do seu cliente, que está sendo disputado por tanta informação. É um bombardeio de informação nas redes sociais. Como falar de uma maneira que atraia, que chame a atenção dele, que desperte o interesse. Esse é um novo desafio da atualidade. E você vai continuar equilibrando o ovo na colher ou vai sair na frente? Você vai se qualificar, você vai vencer aquilo que te atrapalha há tanto tempo, porque eu te garanto, o medo de falar em público, ele entrou, ele tem como sair. O medo faz parte do ser humano. O medo vai nos acompanhar para sempre, mas você vai saber gerenciá-lo. Você vai assumir o comando. Você vai usar as emoções a seu favor e não contra você. Você pode transformar o medo num sentimento de quase que de euforia ou de êxtase. Como você vai... Sabe quando você está perto de encontrar aquela pessoa querida, aquela pessoa desejada, está perto de um encontro romântico, você fica excitado? Essa excitação pode valer, você pode transformar o seu medo numa excitação boa, a ser favorável a você, em que você mostra o seu melhor e não o pior de você. Isso tem técnica, isso tem treino, isso é 50% é arte, ou seja, 50% vem do seu toque pessoal, vem do seu jeito de ser, da sua honestidade, da sua naturalidade, mas 50% é técnica que você aprende, treina, ensaia e vai conseguir. E aí eu deixo essa pergunta no ar para você. Você vai continuar equilibrando o ovo na colher? Ou vai assumir o comando? Ou vai andar com equilíbrio? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você vai continuar com esse dilema enquanto os outros estão saindo na frente? Não importa. O importante é você sair na frente. É você se preparar. É você assumir o comando da tua vida. E não esperar que as oportunidades caiam do céu. Como se faz isso? Estudando, adquirindo habilidades. Lembre-se, falar em público não é dom. Ninguém vem da maternidade sabendo fazer isso. A não ser um gênio, que é uma coisa rara na humanidade. Mas as pessoas aprendem. Algumas têm sorte de, ao longo da vida, conviver com pessoas que ensinam, elas vão aprendendo ao longo da vida. Quem não teve essa oportunidade, basta aprender. Tem muita chance de você fazer isso. Só te digo, cuidado, porque esse ovo pode cair da colher a qualquer momento e quebrar e se espatifar e já ir. Inês é morta. Busque o seu lugar ao sol. Não espere o sol vir até você. Vá você até o sol. O sol nasceu para todos. Está à sua espera. Não perca mais tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui para mim, por favor, isso é muito importante. Isso é um feedback para eu saber se estou ajudando, se estou no caminho certo. E você já ativou o sininho aqui? Se você ainda não ativou, siga aqui a nossa página para que você possa, sempre que tiver um conteúdo novo, ser avisado. Combinado? Ah, e se você não baixou ainda o e-book para vencer o medo de falar em público, tá aqui na descrição, tá bom? Sucesso para você. Ó, eu vou só brincar, porque na vida eu não perco tempo equilibrando ovo na colher não, hein?